皆さん、こんにちは。eBailey の先生、タリッタです。今日は第19課の文法の勉強をしていきましょう。まず、はじめの文法です。Aqui nós temos doce, mas aqui nós vamos aprender e que são a forma de intenção. Aí vamos acrescentar em seguida to, suru. Esse suru vocês podem conjugar para outros tipos, que vai significar prestes a tentar fazer alguma coisa, procurar fazer uma outra coisa. Primeiro, vamos ver a conjugação do e que da forma intenção. まず、簡単な2グループです。2グループはtemos 食べます。Aí corta o ます。食べよう。ね、寝ます。寝よう。見ます。見よう。Então, basicamente, estamos tirando o ます para substituir por よ。次は1グループです。Aqui, o e que, na verdade, é a troca de substituição de vogais por i, que é a flexão mas por o. Então, 1 grupo no mi, mas com i, você corta o mas, o i vai virar o, então no mo. Hanashimasu, tira o mas, o shi com i vai virar com o, então so. Então, hana, so. Kaimasu, aqui só tem o vogal i, a regra é a mesma, troca por o. Kao. で、最後が3グループです。3グループは特別です。especial. Então, します、troca por しよう。来ます vai virar 来よう、来よう。Então, tem que fazer essa conjugação da forma de intenção e que com os verbos e acrescenta to する。例文を見ましょう。帰ろうとしたとき、社長に呼ばれました。呼ばれます é ser chamado. Aí, 社長、chefe. Né? Então, 帰ろうとしたとき、社長に呼ばれました。Quando estava tentando assim, ir embora, o chefe me chamou. Né? Estava tentando voltar para casa, né? Prestes a voltar para casa, mas nesse momento, 社長に呼ばれました。O chefe me chamou. Aqui, os verbos, dependendo, né? Vocês podem conjugar de sempre na forma curta. Aqui no caso, 帰ろうとした、tá usando a forma tá, né? Porque ia embora. Aí o 社長に呼ばれました。次です。今日中に宿題を終わらせようとしています。今日中にsignifica até hoje, né? O prazo é até hoje. 宿題終わらせるtentar terminar, acabar. じゃあ今日中に宿題を終わらせようとしています。Estou tentando terminar as lições até hoje. Então, eu poderia colocar, se é uma coisa que você está fazendo por um tempo contínuo, vocês podem colocar o araseyo to shite imasu com gerúndio. 最後です。タクシーに乗ろうとしたら財布を落としてしまった。タクシーに乗る é de pegar ônibus ou pegar o táxi, né, para outros meios de transporte também. E saifu de carteira, otosu é cair. Então, otoshite shimatta, acabei derrubando nesse sentido. Então, takushi ni norou shitara, saifu otoshite shimatta. Quando eu ia subir ou pegar o táxi, acabei derrubando a carteira. É uma coisa que aconteceu, assim, inesperado. Mas eu estava estava tentando, né? Ia pegar o táxi, aí saifu otoshite shimatta. A gente pode, aqui todos os verbos estão
na afirmação, né? Tem o de passado, maioria passado, e um de gerúndio. Essa parte gramatical pode ser uma coisa que você está esforçando, né? Ganbatte iru. Mesmo que nem aqui na segunda frase. Kyōjū ni shukudai wo owaraseyou to shite imasu. Você está fazendo o esforço, né? Ganbatte owaraseyou to shite imasu. A mesma coisa eu poderia talvez fazer uma frase agora usando o verbo na flexão nai. Por exemplo, Chichi wa tabako wo yameyou to shimasen. Né? Então aqui eu poderia usar Claro que eu poderia terminar essa frase com naike para ficar na forma coloquial, mas eu acabei colocando na formal. Então, Chichi wa tabako o yameyou to shimasen, né? Ele não esforça para parar de fumar cigarro, né? Então eu poderia usar ganbatte iru caso o último verbo to suru ele tiver na afirmação. Caso não tiver, a pessoa não está fazendo esforço. Então, Chichi wa tabako o yameyou to shinai. Com flexão nai também. Aqui, todos os finais to suru, você pode estar trocando para formas curtas, que não teria problema. Seguindo o bunpo desu. A palavra, aqui nós vamos aprender a palavra kyūni, que significa de repente, inesperadamente. Aí, o resto da frase, a construção de frase, é tudo que nós já vimos. Né? Você pode construir qualquer tipo de frase usando esse kyūni, de repente, inesperadamente. Kyūni, onaka ga itaku narimashita kara ie kaerimasu. Kyūni, onaka de barriga, itai de doer. Então, eu estou com, de repente, né, começou a doer a minha barriga, por isso vou para casa, vou embora para casa. Kino kara kyūni samuku narimashita, né? Então, kino kara, desde ontem, de repente, começou a esfriar, né? Então, nesse sentido. Então, as frases, a construção das frases são, assim, normais, o que a gente já está acostumado, só que vamos colocar esse kyūni para mostrar, de repente, inesperadamente. 次の文法です。によると、そうだということです。だろう。Que significa, de acordo com X, aparentemente, isso que aconteceu. Então, quando usamos a flexão ni yoru to, você tem que terminar com essas finalizações. Então, soda toいうことです。だろう. Aqui na lição é mostrado 3 tipos. Na verdade, existem outros, mas por enquanto a gente vai ter esses 3 finais. Então, se começa alguma coisa, ni yoru to, soda toいうことです。だろう. Onde está terminando com esse soda, você poderia deixar um pouco mais formal, so desu, que não teria nenhum problema. 例文を見ましょう。天気予報によると、明日は雨だそうだ。Esse 天気予報 é a previsão de tempo, né? E によると、明日は雨だそうだ。Né? Eu poderia terminar com um pouquinho de formalidade. Ame da sou desu. Então, de acordo com a previsão de tempo, amanhã será chuva. Então, tenki yohou ni yoru to, ashita wa ame da sou da. Aqui, a gente tem a terminação esse soda, toいうことです, darou, quando nós obtemos qualquer tipo de informação de um outro lugar. Pode ser de assim, TV, né, rádio, pode ser de algum panfleto, e claro que pode ser também alguém diz, né? Fiquei sabendo que, né? Meio que você ficar sabendo dos terceiros. 次です。先生によると、彼は日本語能力試験に合格したということだ。ね、ou formal, 合格したということです。日本語能力試験
é aquele exame de proficiência de língua japonesa. Gokaku shita é ser aprovado. Então, sensei ni yoru to, kare wa Nihongo Noriku Shiken ni gokaku shita toiu koto desu. Esse toiu koto desu usamos com bastante frequência quando você consegue essa informação de um terceiro, de uma outra pessoa. Na verdade, são mais usados na fala, né? Então, de acordo com o professor, ele aparentemente, né? Ele foi aprovado no exame de proficiência em língua japonesa. Então, uma coisa que, assim, eu não tenho, assim, tanta certeza, porque eu não vi, né? Mas a gente escutou uma outra pessoa falar, então, aparentemente, ele passou no exame. 最後の例文です。鈴木さんによると、田中さんは有名な歌手ではないだろう。Esse darou é um pouquinho mais pessoal, né? Você não tem tanta certeza se comparar com esse soda e toiu koto desu. Quando estamos falando de, assim, tenkyouho, de previsão de tempo, a gente tem porque existe toda a pesquisa para aparecer a previsão de tempo. Então, a gente tem a mais certeza do que a fala da pessoa, por exemplo, esse darou, né? Então, você acha que, né, é bem opinião pessoal. Então, Suzuki-sanによると、田中さんは有名な歌手ではないだろう。有名de famoso, 歌手de cantor. Então, de acordo com a Suzuki-san ou o Suzuki-san, Tanaka-san não é um cantor tão famoso assim, né? Então é uma opinião assim bem pessoal do Suzuki-san. Claro, se você for perguntar para umas outras pessoas, pode achar que Tanaka-san seja um cantor famoso. Então esse darou dentro desses três, dentro desses dois, soda toiu koto desu, é bem não tem tanta certeza na afirmação. E a gente sabe que para uma pessoa, opinião isso, e para outras, às vezes, pode até estar falando que Tanaka-san é um cantor famoso. 最後の文法です。ということ。Esse ということ、a gente vai colocar no meio da frase. Então, tem alguma coisa, ということ, e finaliza. Esse toiu koto é substantivador, então vai converter a sentença em substantivo. Então, na tradução em português não vai ter tanta diferença, né? Mas a gente sempre coloca no meio, a gente vai ver no rebun e vocês vão entender. Fica entre o verbo da primeira parte da frase e o verbo do final, né? Por isso que a gente tem que colocar esse toiu koto para tá meio que ligando. A mesma coisa nós estudamos. Esse é substantivador, mas nós estudamos também esse kadoka, que é usado dois verbos para as perguntas. Rebun o mimashou. あなたが会社を辞めるということは本当ですか? あなたが会社を辞めるということは本当ですか? Toいうこと está bem no meio entre o verbo 会社を辞める. Aqui a primeira parte sempre tem que estar na forma curta, né? Se for verbo, aqui a gente está colocando no dicionário. 本当ですか? É verdade, né? Aqui não tem necessidade de sempre ser um verbo, né? Você pode estar colocando outras coisas que, claro, no final dessa parte gramatical faz sentido. Não são qualquer coisa que podemos colocar. Então, é verdade que você vai parar de trabalhar na empresa? Né? Nesse sentido, vai parar de trabalhar na empresa. Isso é verdade? É nesse sentido. 2番です。先生が週末も忙しいということを知っています。知っています。Aqui é uma afirmação. 知っていますde eu sei, né? 週末de final de semana. Então você está falando que eu sei que o professor, né?
ele é atarefado, é ocupado até mesmo no final de semana. Então, 先生が週末も忙しいということを知っています。Então, aqui fica entre o adjetivo, né? Você pode estar substantivando um adjetivo também. ということを知っていますか? Aqui eu estou usando com o verbo final. 最後の例文です。遅くまで働くということは今日も残業ですね。Então, 遅くまで até tarde, 働く de trabalhar. Então, 遅くまで働くということは今日も残業ですね. Se a pessoa vai trabalhar até mais tarde, então, né? Isso, então hoje vai ter hora extra. Então, se vai trabalhar 遅くまで働くということは se a pessoa vai trabalhar até mais tarde, então, 今日も残業ですね. Hoje também é hora extra. Então, na tradução, ele não teria tanta diferença, mas a gente precisa desse ということ para estar ligando a primeira parte com a segunda. Caso não tiver, não tem como a gente fazer esse tipo de pergunta com vários verbos, verbo com adjetivo, né? Precisa sempre de esse como se fosse conector, né? Para estar fazendo esse tipo de frase. これで第19課の文法は終わりです。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。